Bom, vamos lá. Agora falando da reta, né? Nós temos a equação reduzida da reta. Essa matéria tem muito a ver com função do primeiro grau, mas aqui nós vamos dar direto a equação da reta, tá? Porque tem a ver com a geometria analítica. Então, a equação reduzida, tem a reduzida e tem a geral. Então, eu vou começar com a reduzida, depois eu ensino a vocês como fazer a geral, que é muito fácil. A equação reduzida da reta facilita a representação de uma reta no plano cartesiano. Na geometria analítica, é possível realizar essa representação e descrever a reta a partir dessa equação aqui. Y igual mx mais n, em que m é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear. Então, isso é muito importante. Para encontrar essa equação, é necessário conhecer dois pontos da reta, ou um ponto e o ângulo formado entre a reta e o eixo x, no sentido anti-horário. Qual é a equação reduzida da reta? Vamos lá. Na geometria analítica, buscamos uma lei de formação para descrever figuras planas, como a circunferência, uma parábola ou a própria reta, entre outras. A reta possui duas possibilidades de equação: a equação geral e a equação reduzida, que a gente vai ver. A equação reduzida é escrita desse jeito, em que x e y são, respectivamente, a variável independente e a variável dependente. Então, y depende de x para existir. M é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear. Além disso, m e n são números reais. Com a equação reduzida da reta, é possível calcular quais são os pontos que pertencem a essa reta e quais não pertencem. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma reta, passa no meio, no centro. O comportamento da reta pode ser descrito pela equação reduzida. Então, y já falamos várias vezes. Então, a gente vai começar a entender o que é coeficiente angular. Então, o coeficiente angular nos diz muito sobre o comportamento da reta, pois a partir dele é possível analisar a inclinação dela e identificar se ela é crescente, decrescente ou constante. Além disso, quanto maior o valor do coeficiente angular, maior será o ângulo entre a reta e o eixo x no sentido anti-horário. Para calcular o coeficiente angular da reta, existem duas possibilidades. A primeira é saber que ele é igual à tangente do ângulo alfa. Então, m, que é o coeficiente angular, é igual à tangente de alfa. Então, sendo alfa o ângulo entre a reta e o eixo, conforme a imagem. Então, nós temos aqui o eixo x e a reta formando o ângulo com o eixo x. Esse ângulo aqui é azul. Então, o valor da tangente desse ângulo aqui é o valor do coeficiente angular. Então, a gente pode achar também o coeficiente angular através da tangente, sabendo o ângulo, calculando a tangente dele, a gente consegue achar o coeficiente angular. Nesse caso, basta conhecermos o valor do ângulo e calcular a tangente dele para encontrar o coeficiente angular. Então, aqui eu tenho um exemplo. Tem aqui uma reta, tem aqui um ângulo que ele forma com o eixo x. Aí ele está perguntando qual é o valor do coeficiente angular da reta a seguir. Então, para achar o coeficiente angular dessa reta, basta achar a tangente de 60 graus. Então, na tabelinha, tem uma tabelinha que a gente acha a tangente de 60. Então, nós temos aqui a raiz de 3. Então, o coeficiente angular dessa reta é raiz de 3. É um valor positivo. Então, vamos voltar aqui um bocadinho para a gente ver como é que é a inclinação da reta. Só explicando a vocês, quando o ângulo é
agudo. Então, 60 é um ângulo agudo, 60 é um ângulo menor que 90. Então, nós temos aqui 90 graus seria isso aqui, seria esse ângulo reto aqui. Quando é menor que 90, o resultado da tangente desse ângulo aqui vai ser sempre positivo. Quando essa inclinação passar de 90, a tangente do ângulo vai ser negativa, tá? Aí é aí que determina se a reta é crescente ou é decrescente. Então, inclinação, eu sempre falo aqui, a setinha está virada para a direita, inclinação menor que 90, coeficiente angular positivo. Então, reta crescente, ela cresce. Se a inclinação da reta tiver, tá aqui o eixo X, e a inclinação da reta tiver assim, ó, olha a abertura da reta. 90 é reto aqui, ela tá mais que o reto. Então, o coeficiente angular é negativo, portanto, reta decrescente. Então, aqui, qual seria a outra maneira de calcular o coeficiente angular tendo dois pontos? Então, aí a gente já precisa usar uma fórmula, tá? Que é a diferença dos valores de x e y. Então, tendo dois pontos, tem um exemplo aqui. O ponto A, menos 1 e 2, o ponto B, 2 e 3. Então, para que a gente ache qual é o coeficiente angular dessa reta aqui, ó, se vocês observarem, a reta continua aqui. Então, e a reta x está aqui, tá? Olha o ângulo que forma, tá, gente? É o ângulo que forma com o eixo x. Então, é um ângulo agudo, mas eu não tenho o valor desse ângulo. Então, quando eu não tenho o valor desse ângulo prontinho para mim, eu vou ter que achar o coeficiente angular do valor das coordenadas dos pontos do A e do B. Então, o ponto A é menos 1 e 2, o ponto B, 2 e 3. Então, o que diz a forma do coeficiente angular? Basta que eu subtraia a diferença do x e do y, do ponto em relação ao A e o B. Então, o segundo ponto, tanto faz, digo a vocês, tanto faz pegar o ponto do segundo como do primeiro, a ordem não importa. A fórmula diz para pegar o y do segundo ponto menos o y do primeiro ponto. Dividir pelo x do segundo ponto menos o x do primeiro ponto. Mas na verdade, eu não faço assim, desse jeito. Eu diminuo e acabou. Não importa a ordem. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o ponto A e o B, então o coeficiente angular, eu vou pegar o y de A, 2, menos o y de B. Vou pegar o x de A e vou diminuir do x de B. Pronto. Vamos ver, vamos dar o mesmo resultado. Vai ficar 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1 com menos 2, menos 3. Só que eu vou só menos com menos dá positivo. Vamos lá ver, que deu a mesma coisa. Então, basta a gente diminuir os valores de y dos pontos, dividido da subtração dos valores do x dos pontos. Simples. Então, o coeficiente angular aqui deu positivo, só que deu uma fração. Isso aí, fração também é número real. Então, para tomar a decisão sobre qual método utilizar para calcular o coeficiente, primeiro é necessário analisar quais são as informações que temos. Se tiver ângulo, se o ângulo for conhecido, basta calcular a tangente desse ângulo. Agora, se conhecemos somente o valor dos dois pontos, então é necessário calcular aquele método de diminuir. Então, vamos lá. O coeficiente angular nos possibilita analisar se a reta é crescente, decrescente ou constante. Assim, então, coeficiente angular maior que zero, a reta será crescente. Falei lá atrás. Então, aqui, ó, maior que zero é a inclinação dele menor que 90. Se ela é igual a zero, será constante, porque ela não tem inclinação nenhuma. E se ela for menor que zero, é que aquele ângulo é obtuso. Então,
decrescente, tá? Aqui o ângulo agudo, aqui não forma ângulo nenhum, né? E então aqui nós podemos ver como é que é a inclinação. E se ela é crescente ou decrescente. E vamos finalizar aqui falando do coeficiente linear. O coeficiente linear n é o valor da ordenada. Então, o que é ordenada? É y. Então, aonde a reta tocar no eixo y, esse ponto é o coeficiente linear, ok? Então, isso significa que n é o valor de y para o ponto em que a reta intercepta, ou seja, encosta, toca no eixo y. Graficamente, para encontrar o valor de n, basta encontrar o valor de y no ponto 0n. Ou seja, é aonde o x é igual a zero. Nós achamos, então, o y, que é aonde toca no eixo y, ok? Eu vou parar aqui para poder dar uma atividadezinha disso aqui, para ver se vocês entenderam. E depois vou dar continuidade a exatamente a equação reduzida.